Hoje, durante o jornal, nós vamos conversar com especialistas que estão com a gente desde o início da pandemia, ajudando a levar informação confiável para você que nos assiste. O primeiro é o Sinésio Inácio da Silva Júnior. Ele é professor da Universidade Federal de Alfenas, farmacêutico, bioquímico e cientista social graduado pela Unesp e se tornou professor de Epidemiologia e Saúde Coletiva e Críticas Públicas de Saúde em 92. Depois fez mestrado na Unesp em 95 e doutorado na USP em 2002. Que currículo, hein, professor Sinésio? Boa tarde, obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, Natália. Boa tarde a quem nos assiste. Eu que agradeço muito sempre. Doutor Sinésio, a gente falou de vacinação contra o coronavírus. A gente vem acompanhando sempre, né? Vocês também da Unifal acompanhando sobre quedas de casos e mortes de coronavírus. A gente pode relacionar essas quedas ao avanço da vacinação, mesmo com flexibilizações e registro de aglomerações? Sem dúvida, Natália. Felizmente, né, nós já observávamos a redução muito importante de mortes nos grupos mais vulneráveis pela idade e agora, embora ainda pouco longe, né, do ideal de cobertura total, né, da população com a vacina, né, nós já começamos a sentir realmente que a vacina, já era esperado, consegue também deter casos, apesar, como você falou, né, de algumas flexibilizações. No entanto, também as medidas de prevenção, especialmente o uso de máscaras, elas têm contribuído para fazer esse quadro melhorar. Professor, e muita gente esquece ou não vai tomar segunda dose no dia certo. Hoje a gente mostrou que é dia de repescagem para 38 anos ou mais em Varginha. Existe algum caso em que é preciso esperar para tomar a dose da vacina contra o coronavírus? Sim, existem casos, mas frisar, como você frisou, né, para que as pessoas, passou a data e tal, procura um ponto de vacinação, se vacine, veja com seu familiar, o seu amigo, né, vamos cobrar na boa um ao outro aí. Mas as pessoas que estejam com estado febril, especialmente febre acima de 37, 37,5, pessoas que têm doenças crônicas e estão naquele chamado período de agudização, em que a doença piorou, elas têm que, então, falar com o profissional de saúde, comunicar isso, falar com o médico e aguardar a melhora do caso. No caso de pessoas que tiveram Covid, elas têm que esperar pelo menos um mês depois da doença já ter sido resolvida para se vacinar. Agora, tem que se vacinar, sim. E para encerrar, professor, uma pergunta que todo mundo se faz: quando vamos ter uma vida normal novamente? Se vamos ter uma vida normal novamente? Está muito longe de acontecer? Bom, primeiro que nós voltaremos sim, né? Todas as crises que a humanidade, pelas quais a humanidade passou, né? Ela supera, se resolvem. A questão é isso, né, Natália? A gente quer resolver isso logo. E aí as coisas, né, são muito dinâmicas, para o bem e para o mal. A gente pega a situação do sul de Minas hoje, no ritmo que vem diminuindo os casos nas últimas 3 semanas, a gente projetaria que a gente voltaria a ter a situação do iniciozinho da pandemia daqui uns 6 meses. Só que o sul de Minas não é o mundo isolado. Então, nós vemos que Minas ainda está com situação estável de casos. Então, para o bem, é nós acelerarmos a vacinação, continuarmos sim com as medidas de prevenção, para começarmos esse novo ano de 2022 numa situação melhor. E agora, para o mal, a dinâmica aponta o quê? Uma circulação maior da variante Delta, essa que fez a gente, né, atrasar essa nossa esperança planejada. Então, nós temos que ter a flexibilização muito bem controlada, continuar com as medidas de prevenção e acelerar a vacinação, porque a variante Delta, inclusive, ela já começa a ameaçar as crianças. No sul de Minas, por exemplo, de junho para julho, todas as faixas etárias reduziram a internação. A única faixa etária que houve um aumento de internação, em números pequenos, mas em proporção grande, foi as crianças de 1 a 9 anos. Então, nós temos que ter essa consciência e evitar, né, nesse momento em que a gente começa a virar o jogo, esse jogo estabilizar ou virar contra nós. Vai ter um pouquinho mais de paciência, né, nesse momento. Obrigada, professor Sinésio, mais uma vez, uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço. Agora a gente volta a falar sobre coronavírus. Já são mais de 295 mil casos, com 7.085 mortes pela doença na nossa região. A gente sempre conversa aqui no EPTV1 com especialistas que estão lidando de perto com a doença. Uma delas é a doutora Lívia Teixeira Vitali. Ela é formada em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas e trabalha como médica na área há 23 anos e sempre participa com a gente. Boa tarde, doutora Lívia. Obrigada mais uma vez. Oi, Natália. É um prazer estar aqui. Bom, doutora Lívia, com toda essa experiência que você tem, você imaginava viver uma situação de saúde pública que nós estamos enfrentando? Nem nos meus piores pesadelos. E olha que eu acompanhei, né, a epidemia do HIV, eu ainda sou da época que era complicado, né, você tinha que tomar muitos medicamentos, e acompanhei dengue, né, a questão da febre amarela, mas nunca imaginei que iria acompanhar uma pandemia da proporção que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mais de um ano vivendo essa pandemia. Então, doutora Lívia, como que você está? Como estão os profissionais que lidam todos os dias, enfrentam essa batalha? Olha, nós estamos vindo de uma fase bastante difícil, né? Que foi principalmente os meses aí de março, abril, maio, que foram meses de um trabalho assim incansável, muito estressante. O pessoal da linha de frente, assim, nós realmente estávamos exaustos. E aí, de algum tempo para cá, né? Eu acredito que com o avanço da vacinação, a gente está podendo respirar, né? Respirar fundo mesmo e assim. Ai, que alívio, a gente está tendo menos casos graves, né? Menos pacientes internados, menos pacientes em UTI. Então, a gente está retomando um pouquinho, assim, né, da nossa rotina, porque antes era só hospital, né, consultório, e aí agora a gente está podendo, assim, ter um pouquinho mais, né, de cuidar um pouco mais da gente, principalmente por conta dessa diminuição aí desses números. Eu vou encerrar então fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o professor Sinésio, doutora Lívia. Você imagina que quando nós teremos uma vida normal novamente? Normal novamente, eu acho que ainda vai demorar. Nós precisamos avançar mais ainda com a vacinação. A gente conseguiu aí 50% da população imunizada com pelo menos uma dose, mas a gente tem muita gente sem a segunda dose e estamos, né, visualizando aí um aumento da variante Delta no nosso país. E claro, isso vai acontecer na nossa região. Então, por agora, pelos próximos meses, eu estou otimista com essa melhora, mas não vai dar para a gente deixar de usar máscaras, deixar de manter o isolamento social e as questões, os cuidados com a higiene. E vacinação, assim, rápido, urgente para toda a população. Isso, gente. Então, se vacine. Se chegar a sua hora, vá aos postos e tome a vacina. Muito obrigada, doutora Lívia, mais uma vez. Um bom fim de semana. Obrigada para vocês também.